Galera, beleza? Aqui é o Davi do canal Lima Mate. Estou aqui para fazer com vocês um desafio, né? Que é gabaritar linguagens do Enem 2020, né? Em 1 hora, no máximo 1 hora, tá? Eu já fiz essa prova de linguagens do Enem, já corrigi. Só que eu não consegui gabaritar. Só que dessa vez, com o estudo prévio que eu fiz e com as correções, creio que consiga agora, tá? Então vamos lá, aciona aqui o cronômetro e vamos que vamos, tá? Fiz 26:40. Show, vamos lá gabaritar essa prova. Vamos logo para o enunciado, tá? Com base na afirmação de que associar o R caipira, tá? O R caipira apenas ao interior paulista é uma imprecisão geográfica, histórica. O texto propõe uma discussão sobre as... Então vamos lá. De acordo com alguns estudos, uma inovação português brasileiro é o R caipira. Às vezes tão intenso que parece valer por 2 ou 3, como porta ou carne. Tá? Associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma impressão geográfica, né? Uma impressão geográfica histórica. Embora o R tenha sido uma das marcas do Matuto, do estilo Matuto do ator Mazzaropi, em 32 filmes, seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas em busca de ouro, os linguistas encontraram o R, supostamente Pico de São Paulo, em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Oeste, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII. Quem tiver paciência e ouvido apurado poderá encontrar também na região central do Brasil o S chiado. Uma característica típica ao falar carioca que veio com os portugueses em 1808 era um sinal de prestígio por representar o falar da corte. A história da língua portuguesa no Brasil está revelando as características preservadas do português, como a troca do L pelo R, resultando em pranta em vez de planta. Camões registrou essa troca em Os Lusíadas. Lá está um frautas no lugar de flautas. E o cantor e compositor paulista Adoniran Barbosa a deixou registrada em frases como frechada do teu olhar, do samba Tiro ao Álvaro. Com essas afirmações de que associar o R caipira apenas ao interior paulista é uma impressão geográfica histórica, o texto propõe uma discussão sobre as... Vamos lá. Relevância da fala de prestígio na época da corte portuguesa? Não. Os portugueses não falavam com esse R caipira. Inovação do português brasileiro sem equivalente em Portugal? Não. Razões históricas do preconceito sobre a fala regional do Brasil? Vamos ver. A importância do estudo da preservação e do respeito à língua falada no Brasil? Não falo sobre isso. A variedade de uso da língua, característica da literatura e das músicas brasileiras? Sim, tá? É a letra E aqui, que fala sobre a característica do uso da língua aqui, né? Sobre o R, né? Os toques dos Lusíadas também, se referindo dos Lusíadas, né? Então isso aí tem a ver com a literatura. Vamos lá. Questão 7. Todas choram. Erro de concordância impresso na sandália, né? Todas choram. Deixa eu grifar aqui melhor. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Um estilista pegou carona no Twitter por extensão dos botões todas comemora e todas chora. Muito usada na rede, invenção da rasteirinha custa R$49, tá? Então aqui já deu para perceber que é uma ideia para chamar a atenção do público. Considerando-se os contextos de uso de todas choras, a expressão é um exemplo de variante linguística. Então, é uma variedade linguística, né? Caiu muito nessa prova. É típica de pessoas despreocupadas em seguir as regras da escrita? Não, o Enem nunca vai falar isso. É usado como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores? Opa, essa aqui é interessante. Transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais no interior do Brasil? Poderia ser, mas não foi nesse sentido, tá?
Foi nesse sentido. Compatível com o ambiente frequentado por usuários da norma padrão da língua? Sim, mas o Enem nunca vai desvalorizar essa variação linguística. Condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades? Não. Então é a letra B, tá? Claramente é a letra B. Na verdade, sobre o envelhecimento das populações, vamos para o comando da questão. A articulação entre as informações do texto. Então, a articulação sobre as informações do texto, entre as informações do texto, leva à compreensão de que ele propõe uma... Então, vamos lá. Verdade sobre o envelhecimento das populações. Eita, ficou torto. Muito torto. Tá. Tem se tornado popular produzir grandes projeções de redução de prosperidade baseada no envelhecimento demográfico. Mas será que isso realmente é o problema? Aqui é uma pergunta retórica. A média de idade dos Estados Unidos é atualmente de 36 anos. Na Etiópia, a média é de 18 anos. O país com o maior número de idosos é a Alemanha, onde a média de idade é de 45 anos. Países em que a população mais jovem domina são mais pobres, e aqueles com a população dominante mais idosa são mais ricos. Então, por que temer o envelhecimento da população? Existem pelo menos duas razões. A primeira é psicológica, em analogia ao envelhecimento das pessoas, sugere que à medida que as populações envelhecem, tornam-se mais fracas e perdem a acuidade mental. A segunda decorre dos economistas e de um indicador conhecido como razão de dependência, que pressupõe que todos os adultos com menos de 65 anos contribuem para a sociedade, e todos com mais de 65 são um peso, e a proporção de pessoas com mais de 65 anos tende a aumentar. A articulação entre informações do texto leva à compreensão de que ele propõe um levantamento das causas do envelhecimento das populações, não só o levantamento, tá? Análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo, sim, mas não tem a ver com isso. Comparação entre a idade da população economicamente ativa do mundo, não tem essa ideia de comparação, tá? Não tem essa ideia de comparação. Questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento? Sim. Esse questionamento tem onde eu grifei aqui, tá? Então, alerta aos economistas sobre as contribuições de população abaixo dos 65? Não. Razão do ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou pronto. Ninguém tem nada com isso, escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter o porquê? Tá? Então, vamos lá. Ao abordar o próprio processo de criação, o poeta recorre a exemplificações com o propósito de representar a escrita como uma atividade que é a criatividade do artista. Não, pelo contrário, né? Ele escreve porque ele quer. Dispensa explicações racionais. Isso aí. Exatamente isso. Tá? Independente da curiosidade do leitor, mas tem a ver com isso. Pressupõe a observação da natureza, não só isso. Ele escreve porque sim. Decorre da livre associação de imagem, não. Ele escreve porque sim, que ele quer. Tá? Então vamos lá. Autobiografia de José Saramago. Vamos ler o comando. No texto, o autor discute o poder que os documentos oficiais exercem sobre a vida das pessoas. Qual fato torna isso evidente? Tá. Vamos lá. Autobiografia de José Saramago. Nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província de Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 km ao nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome se o funcionário do registro civil, por sua iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha, porque a família de meu pai era conhecida na aldeia Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea espontânea, cujas folhas naqueles tempos, em época de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres.
Só aos 7 anos, quando eu tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que meu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui... o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora eu tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais eram referem, que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Tá? Então vamos lá. O texto autor discute sobre o poder que os documentos oficiais exercem sobre a vida das pessoas. Qual fato torna isso evidente? A sua entrada na escola aos 7 anos de idade? Não tem a ver com a falta de documentação dele. A alusão a uma planta no nome da família também não tem a ver com isso. O problema de identidade é originado desde o berço. Esse que é o problema. Desde o berço ele não tinha o documento de identidade correto, né? E só foi saber que o nome dele era José, José de Souza Saramago aos 7 anos de idade, tá? A isenção da multa por falta de declaração de nascimento? Sim, mas não tem a ver com isso, tá? Não deixou isso evidente. O seu nascimento em uma aldeia de camponeses também não, tá? Vamos lá. Questão 11. Brasil tem quase 3.000 lixões ou aterros irregulares de levantamento. Vamos ler como a questão. O recurso linguístico que interrompe o fluxo argumentativo para incluir o leitor na problemática do texto tá? Vamos ver o recurso linguístico. Mais um recurso linguístico. Apesar da lei que acabou com os lixões vazadouros funcionam normalmente, o Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano, de forma inadequada, expondo os cidadãos ao risco de doenças. E isso, apesar da lei que determinou o fim dos lixões, corta, descasca, abre a embalagem, joga fora os restos, espreme, corta mais, descasca mais, abre outra embalagem. Quantas vezes essas cenas se repetem por dia em milhões de lares brasileiros? Olha aqui, corta, descasca, abre a embalagem, joga fora os restos, espreme, corta, descasca mais, abre outra embalagem. Isso aqui dá uma ideia de enumerar, né? Uma ideia de repetição, de corta, descasca, para se imagina a situação para apresentar a problemática. Então vamos lá. Recurso linguístico que interrompe o fluxo argumentativo para incluir o leitor na problemática do texto A. Apresentação de dados estatísticos imprecisos sobre os lixões? Não. Descrição de ambientes destruídos pelos descartes incorretos? Não. Enumeração de atividades ilustrativas de ações cotidianas? Sim. Tá? Vamos continuar aqui. Discussão das leis sobre a redução dos lixões nas cidades? Não tem nenhuma discussão. E explicitação dos riscos de doenças via contaminação? Não teve essa explicitação. Só teve uma citação, mas não explicitou nada, não explicou, né? Não evidenciou nada. Ok? Estamos na questão 11, agora vamos para 12. Questão 12. Como ocorrem os eclipses solares? Nesse texto, a palavra aliás cumpre a função, então está citando essa palavrinha aqui. Vamos lá. Tá, quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, o astro que ilumina nosso planeta some por alguns minutos. O espetáculo só ocorre durante a Lua Nova e apenas nas ocasiões em que a sombra projetada pelo satélite atinge algum ponto da superfície do planeta. Aliás, é o tamanho dessa sombra que vai determinar se o desaparecimento do astro será total, parcial ou anular. Geralmente ocorrem ao menos 2 eclipses solares por ano. Um eclipse solar é uma excelente oportunidade para estudar melhor o Sol. Tá? Pela dicção. Tá, então esse aliás está dando continuidade ao que foi dito anteriormente, né? Então tá dando uma continuidade. Então vamos lá. Nesse texto a palavra aliás cumpre a função de promover uma conclusão de 10 valendo-se das informações da frase anterior? Não está concluindo nada. Concluindo seria portanto, né? Se tivesse um portanto ali. Portanto, então, sei lá, em suma, em síntese,
diante disso, né? Diante do exposto, mas não tem. Indicar uma mudança de assunto e de foco no tema desenvolvido? Não, não tem mudança de assunto. Se fosse para indicar mudança de assunto, usaria outro tipo de conectivo. Conectar a informação da frase anterior com a da posterior. Perfeito. Letra C. C de casa. Conferir um caráter mais coloquial a reportagem. A reportagem não é escrita de forma coloquial, tá? Só de forma formal. Ok? Salientar a negação expressa na frase posterior. Não tinha negação nenhuma na frase posterior. Tá? Vamos ler aqui o comando da 13. Considerada por alguns capital brasileira do reggae. Capital brasileira do reggae. Capital brasileira do reggae. Centralizar mais um pouquinho aqui. A cidade de São Luís, também conhecida pelos festejos juninos que incluem Bumba Meu Boi, tambor de crioula, né? Cacuriá e as tradicionais quadrilhas. O conjunto dessas características demonstra Vamos ler aqui o texto. A África possui os próprios estilos de reggae. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui, de reggae. E centenas de bandas, tá? Clubes de reggae são encontrados na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, todos de Eric Clapton a Caetano Veloso. Já realizaram suas incursões ao reggae, tá? A fonte desse som é a Jamaica, a terceira maior ilha do Caribe. No fim dos anos 60, o reggae também começava a conquistar certo espaço em várias regiões do Brasil. E logo o som caiu nas graças dos maranhenses. Na cidade de São Luís, o grande investimento midiático, o crescente mercado de discos e o desenvolvimento do circuito das radiolas fizeram o movimento reggae alcançar solidez em meados da década de 1980. Tá? E aqui, vamos ler aqui embaixo também, Farias, J. Tal, da Jamaica ao Brasil, uma história social do reggae. Tá, é sempre bom dar uma olhada aqui. Tá, considerado por alguns capital brasileira do reggae, a cidade de São Luís também é reconhecida por festejos juninos, que inclui Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá e as tradicionais quadrilhas. O conjunto dessas características demonstra letra A, apropriação de gêneros e estilos dos estrangeiros na criação música tradicional maranhense. Não, porque Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá e quadrilhas, né, são típicas do Maranhão, então não tem essa apropriação de gênero, né, de estilo estrangeiro. Inespecificidade das manifestações nordestinas em relação às novas referências estéticas, não. Tá? Coexistência de referenciais culturais díspares, né? Diferentes, né? Na construção da musicalidade brasileira, sim. Letra C. Vamos ler os outros. Diluição de modelos estéticos internacionais na criação de novos referenciais musicais, não. Sobreposição de ideias musicais caribenhas na música autenticamente nacional, também não. Tá, então vamos lá para 14. História de um gibi da Turma da Mônica, intitulada Brincadeira de Menino. Tá? Refletindo sobre as relações de gênero nas brincadeiras infantis, a história mostra que... Vamos lá. Mônica, conhecida personagem de Maurício de Souza, passa na casa da sua melhor amiga Magali para convidá-la para brincar. A mãe de Magali diz que a menina está com gripe, precisa de repouso e por isso não vai poder sair de casa. Mônica sai triste e pensativa quando cruza com Cebolinha e convida-o para brincar com ela de casinha. Ele se recusa e diz: homem não brinca de casinha. E Mônica retruca: ah, Cebolinha, que preconceito. Cebolinha responde: preconceito uma ova, casinha é coisa de menina. Vou te mostrar o que é brincadeira de menino. Enquanto ele sai de cena, Mônica fica debaixo de uma árvore brincando sozinha. E Cebolinha faz várias aparições com brinquedos e brincadeiras supostamente só de meninos. Aparece voando no skate, mas cai na frente dela. Depois aparece numa bicicleta, mas bate numa pedra e cai. Aparece de patins, tropeça e cai. Reaparece chutando uma bola, mas a bola bate na árvore e volta acertando sua cabeça. Desanimado e desistindo das suas brincadeiras, Cebolinha aparece no último quadro ao lado de Mônica. Aqui, ó, Cebolinha aparece no último quadro. Eita, não há nenhum. Cebolinha aparece no último quadro
ao lado de Mônica, brincando de casinha, tá? Então vamos lá, vou puxar aqui porque já vai dar 20 minutos de resolução. Refletindo sobre as relações de gênero nas brincadeiras infantis, a história mostra que meninos podem se envolver com os mesmos brinquedos e brincadeiras de meninas que as meninas? Sim, essa aqui tá certo, tá? Vamos ler os outros aqui. Caramba. Meninas são mais frágeis e por isso devem se envolver em brincadeiras mais passivas? Não, nada a ver. Meninos são mais habilidosos que meninos e por isso se envolvem em atividades diferentes? Não. Meninas tendem a reproduzir mais os estereótipos de gênero em suas práticas corporais do que os meninos? Não. Meninos e meninas devem se envolver em atividades distintas como respectivamente o futebol e a casinha? Não, tá? Pelo contrário, o que diz o texto, tá? Então, letra A é a resposta da 14. 15. Tá, os quadrinhos apresentam essa sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história, destacando, tá, e aqui tem um objeto que eu não sei identificar o que é. Aqui tem um disco, né? Igual do GTA San Andreas, né? Aqui tem um CD, tá? Aqui tem um pendrive e aqui tem a evolução deles e uma nuvem, né? Uma nuvem que faz referência a dados, né? Dados digitais. Memórias na nuvem, né? Memórias na nuvem. Né? Então a evolução. Ok, então vamos lá. Os quadrinhos apresentam a sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história, destacando a alienação provocada pelo uso excessivo da tecnologia nas sociedades urbanas contemporâneas. Não tem a ver sobre a alienação, tá? O estágio mais recente da evolução tecnológica para o armazenamento de dados digitais, que é esse aqui, o armazenamento de dados digitais. Sim. Então, resposta à letra B. Vamos ler os outros. Os diferentes tipos de dispositivos usados atualmente para a gravação de dados digitais? Não. O desperdício de matéria-prima proveniente da indústria tecnológica? Não tem a ver com isso, tá? Viajaram aqui. Comparação entre evolução humana e tecnológica. Você poderia ficar também entre essa e essa aqui, tá? Mas essa não tem a ver porque o humano não vai sair, tipo assim, o humano não vai ser um disco, um disco que vai virar um CD. Mesmo tendo essa perninha aqui que faz referência ao humano, cara. Mas ele não vai sair de um pendrive, o cara não vai virar um pendrive pra ir pra uma nuvem, tá ligado? O cara não vai virar uma nuvem, né? É impossível um ser humano virar uma nuvem. Então não tem a ver com isso, tá? Então, errado. Então a letra B acerta a questão 15B. Brasil, descrição física e política, tá? Então você olha aqui e acha que vai ser um texto sério. Mas aí que tá a parte cômica. Em relação ao propósito comunicativo anunciado no título do texto, esse gênero promove uma quebra de expectativa Quebra de expectativa é sinônimo de humor, tá? Vamos ler. O Brasil é um país maior do que os menores. Olha só, maior do que os menores, é meio óbvio, né? E menor do que os maiores. É um país grande porque, medida a sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em 3 zonas climáticas absolutamente distintas. A primeira, a segunda e a terceira, sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira, não me diga. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do Brasil, mas a mais importante é a principal, não me diga. Na agricultura faz exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializa-se na criação de gado. A população é baseada no alimento humano, grande coisa. Sendo que as pessoas são nascidas no país, não nascidas no país, são, em exceção, estrangeiras. Tão privilegiada é hoje. Enfim, a situação do país que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto. Os cientistas procuram descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo que já foi aprovado como industrializável e para o comércio tudo que é vendável. Enfim, o país do futuro, e este se aproxima a cada dia que passa. Essa é a parte cômica, né? Fica falando a mesma coisa, assim, falando sinônimos e etc.
Em relação ao propósito comunicativo anunciado no título do texto, esse gênero promove uma quebra de expectativa ao abordar aspectos físicos e políticos do país de maneira impessoal? Não. Nada a ver. Apresentar argumentos plausíveis sobre a estrutura geopolítica do Brasil? Não. Apresentou argumentos cômicos, né? Tratar aspectos físicos e políticos do país por meio de uma abordagem cômica? Sim, tá, sem dúvida. Vamos ver os outros. As informações relevantes sobre os aspectos físicos e políticos do Brasil? Não. Aspectos irrelevantes, né? Você irrelevante estaria certo. Propor uma descrição sucinta sobre a organização física e política do Brasil? Também não. Sucinta não é. Tá, então vamos lá. Questão 17. Os smartphones estão sugando a sua produtividade. Você abriria a mão deles? Vamos ler aqui o comando. Ao expor um problema contemporâneo no mercado de trabalho e apontar uma solução, o texto evidencia a... Vamos lá. Telefones inteligentes drenam nossa atenção mesmo quando desligados, e isso não é nada bom para a carreira. Pesquisadores e empresas tentam achar uma solução para o problema. Funcionários estão distraídos com seus smartphones, browsers web, aplicativos de mensagens, sites de compras e muitas redes sociais. Os trabalhadores distraídos são improdutivos. Uma pesquisa da Career Builder descobriu que os gerentes de contratação acreditam que os funcionários são extremamente improdutivos e mais da metade desses gerentes acreditam que os smartphones são culpados. Alguns empregadores disseram que os smartphones degradam a qualidade do trabalho, diminuem a moral, interferem no relacionamento entre chefe e empregado e fazem com que os funcionários percam os prazos. Os funcionários entrevistados discordaram e apenas 10% disseram que os telefones prejudicam a produtividade durante o horário de trabalho. A solução é uma combinação entre treinamento, educação e melhor gerenciamento. Os departamentos de RH devem procurar um problema maior. A distração extrema do smartphone pode significar que os funcionários estão completamente desativados do trabalho. Os motivos para isso devem ser identificados e abordados. A pior solução é a negação. Ao expor um problema contemporâneo do mercado de trabalho e apontar uma solução, o texto evidencia a letra A. Relação entre as carreiras e as tecnologias de informação e comunicação? Não. Tá? Não tem a ver, não evidencia isso. B. Discordância entre empregadores e funcionários no que diz respeito à produção. Tem uma discordância, mas não tem a ver com isso. Negatividade do impacto das tecnologias de informação, comunicação no mercado de trabalho? Opa, pode ser. Tá? Pode ser essa letra C aqui. D. Desvinculação entre o desenvolvimento das tecnologias de informação, comunicação e produtividade do trabalho? Não. Vinculou, né? E. Necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho. Opa! Então estamos aqui entre a letra C e E. Tá? E eu vou falar logo que a letra E é a resposta, tá? Por quê? Porque a letra E e não é a letra C. Vamos analisar aqui minuciosamente. A letra C fala negatividade do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho. Aqui tá falando do quê? A negatividade. A negatividade aqui já tá falando que a pior solução é a negação. Então, essa parte de falar que a pior solução é a negação, já está desconsiderando essa alternativa, não. Falar isso já está desconsiderando essa alternativa aqui, tá? Então, já está eliminando ela. Por quê? Porque já está falando que a pior solução é a negação. Ele está falando negatividade do impacto das tecnologias. Não, tá? E aí fala assim, necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho. E é exatamente o que está falando aqui, né? Que está falando que é... Aqui, ó, tá falando que a única solução é uma combinação entre treinamento, educação e melhor gerenciamento, tá? Os motivos para isso devem ser identificados e abordados. Então, número 17, letra E. Vamos lá, vai dar 30 minutos aqui de resolução, vamos acelerar o passo aqui. Agora eu vou explicar de forma mais direta. Questão 18. Vamos lá. Ronda Rousey é uma atleta de MMA, né? Mixed Martial Arts, artes marciais mistas, campeã nessa modalidade por seu desempenho nas áreas das lutas.
Ela se contrapõe ao modelo de feminilidade normativo, no contexto da sociedade contemporânea, no qual mulheres têm conquistado diferentes espaços. Honda, tá, vamos lá. Honda de Jean Rose definitivamente é uma daquelas mulheres que ficará marcada na história. Ela foi capaz de fazer o que pouquíssimos conseguem entre o público normal que não está acostumado a acompanhar o MMA regularmente. Vamos lá. Honda. Letra A. Masculiniza-se em função das características necessárias a essa prática esportiva? Não. Aproveita-se do padrão estético para conquistar patrocínios e manter-se no esporte? Não, MMA não tem a ver com isso. Se fosse fisiculturismo, né? Aí sim. Se fosse modelo e tal. C. Submete-se aos elementos da identidade masculina para se manter no esporte? Mesma coisa que da anterior, né? Só mudou a forma de falar. D. Cruza uma fronteira de gênero ao se inserir numa área de reserva masculina. Exatamente é complicado, né? Exatamente, tá? Porque é uma área de reserva masculina, né? No MMA. E mantém sua feminilidade em detrimento de um alto desempenho esportivo? Não, nada a ver. Tá, essa foi até tranquilo. Questão 19. O texto aborda a necessidade de se promoverem coletivamente mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos, uma estratégia para estimular a adesão. Essa ideia consiste em, vamos ver aqui, mais de um terço da comida produzida no mundo perde-se no caminho entre o produtor e o mercado ou em casa. Empresas e governos podem mudar essa situação com melhorias nos sistemas de distribuição e oferta dos alimentos. Em casa, o consumidor pode ajudar planejando as refeições, comprando só o necessário e armazenando tudo corretamente. Ao evitar o desperdício, Ao evitar o desperdício, você ainda economiza dinheiro. Você ainda economiza dinheiro. Interessante. Vamos lá ver o que pede mesmo. O texto aborda a necessidade de se promover coletivamente mudanças de hábitos relacionados ao consumo de alimentos, uma estratégia para estimular a adesão. Essa ideia consiste em fazer referência a ações governamentais em andamento de combate ao desperdício de alimentos? Não. Teve nenhuma referência assim, tá? Não. Quantificar o desperdício ocorrido no campo como superior a um terço da produção mundial de alimentos? Não. Utilizar a expressão figurada perde-se no caminho como referência ao desperdício de alimentos? Não. Apontar uma vantagem financeira para o consumidor engajar-se em práticas de combate ao desperdício de alimentos? Sim. Letra D, tá? E recomendar medidas de distribuição mais eficazes com vistas à diminuição do desperdício de alimentos? Não. Tá, vamos lá para a questão 20. Roberto Segre, arquiteto do mundo. Na organização desse texto, observam-se traços comumente característicos de biografias. Entretanto, trata-se de vamos lá, nascido em Milão em 1934, o arquiteto Roberto Segre emigrou para a Argentina aos 5 anos, fugindo do fascismo italiano. Ainda jovem, aos 29, mudou-se para Cuba, onde permaneceu dando aulas de história da arquitetura e urbanismo na Universidade de Havana, até 1994. Segre se mudaria definitivamente para o Brasil em 1994, a convite da UFRJ. Em 2007, recebeu o título de doutor honoris causa pelo Instituto Superior Politécnico de Havana. Roberto Segre morreu na manhã de anteontem, aos 78 anos, atropelado por um motociclista. Tristeza, hein? Quando caminhava na praia de Caraí, em Niterói, onde morava. Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será velado amanhã. Aqui, ó. Parte importante. O corpo será velado amanhã às 9 horas. Ih, caramba. Bugou tudo. O corpo será velado amanhã às 9 horas. Das 9 horas às 17 horas. Palácio Universitário UFRJ, Avenida Pasteur, 250, Praia Vermelha, Urca. Tá? Na organização desse texto, observa-se traços comumente característicos de biografias, entretanto, trata-se de um aviso, pois sua função é advertir o leitor sobre o perigo de se caminhar nas orlas? Não. Esse não é o intuito da biografia. Relato, pois descreve acidente envolvendo motociclistas e desdobramentos? Não. Não relatou assim. Obituário, pois tem o propósito de levar ao leitor informações sobre o velório do professor. Exatamente, tá? O que mata essa questão você ver que a parte do corpo será velado amanhã, tal, todo o endereço aqui, né? Palácio Universitário da FRJ, Avenida Pasteur. Isso aí cai em obituário, tá? Anúncio, pois divulga um recebimento do título doutor honoris causa
pelo professor morto? Não. Notícia, pois seu objetivo é informar o leitor sobre o acidente seguido da morte do professor. Você poderia ficar em dúvida entre notícia e obituário, mas notícia teria mais informações sobre e não estaria falando sobre o endereço onde ele vai ser velado, tá? Questão 21. No fragmento, as reações à perda de um animal refletem concepções fortalecidas pela... Vamos lá. Entre as tentativas de encontrar o melhor ângulo para retirar o terneiro, meu irmão, o guri e seu pai tentavam convencer Jaqueline de que a morte da vaca não seria uma grande perda. Não seria, né? Uma grande perda. Não é a mesma coisa que perder um pai, um avô, que a gente lembra para o resto da vida. Fica lá no cemitério. Bicho é bicho. Jefferson. O guri repetia tudo que o pai dizia, mas já afastado, pois havia sido corrido pela mãe. Jaqueline repete: pra mim não tem diferença, os bichos estão tudo na volta, eles sabem quando eu chego, me conhecem, sabem o meu cheiro. Sou eu que dou comida, não tem diferença nenhuma. O pai tenta concordar sem afrontar os caras, dizendo que as pessoas desenvolvem valor de estima pelos animais. No fragmento, as reações à perda de um animal refletem concepções fortalecidas pela sensibilidade adquirida com a lida no campo? Não. Porque aqui ela fala que trabalhava no campo, né? Dava comida, mas não era por causa disso que ela criou o afeto pelo animal. Era mais pelo ambiente. Banalização da morte em função de sua recorrência? Não. Perspectiva do sofrimento na visão do destino humano? Também não. Tá? Certeza da efemeridade da vida como fator de pessimismo? Não. Empatia pela interseção entre o homem e seu ambiente. Exatamente isso, tá? Deixa eu fazer um negocinho bonitinho aí. Questão 22, epitáfio. Tá, o gênero epitáfio, uma palavra que significa uma inscrição colocada sobre lápides, tem a função social de homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse gênero no título da letra da canção cria um efeito de... Vamos lá. Devia ter chorado... ter amado mais. Eita, chorado. Que isso? Devia ter amado mais. Ter chorado mais, porque ele tá aqui embaixo. Ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, devia trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, né? Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Então fala aqui que nesse texto a apropriação desse gênero no título da letra da canção cria o efeito de destacar a importância de uma pessoa falecida? Não. Porque aqui, ó, devia, queria, né? Devia, queria. Então isso aqui, aqui, ó, devia, queria, dá uma ideia de arrependimento, né? Arrependimento, né? Tipo, de poder ter feito outras coisas diferentes, né? Expressar o desejo de reversão de suas atitudes, exatamente isso. Queria ter feito diferente, queria ter aproveitado mais, chorado mais, morrido de amores, né? Morrido de amor, né? Registrar características pessoais, nada a ver, absurdo. Homenagear as pessoas sepultadas, não. Sugerir notações para lápides, não. Tá, então, por eliminação, tu já ia na B. Ok? Vamos lá. Questão 23. Vamos adiantar porque já vai dar 40 minutos. Nas mudanças urbanísticas tem impacto o espaço escolar. Nesse contexto, a prática de esporte, vamos lá. A expansão urbana altera a configuração de muitos espaços, a ponto de prejudicar atividades neles desenvolvidas, seja pela especulação imobiliária ou pelo projeto urbanístico de administração pública. Essa expressão é sentida em algumas escolas, principalmente para a prática de esportes que demandam uma área ampla e diferenciada. O problema leva gestores e docentes a procurarem alternativas para se adaptar à realidade urbana. Para o urbanista Fernando Pinho, se a cidade é de todos e para todos, por que não
se apropriar dela. A escola deve ser mais porosa à cidade, a vida do lado de fora. Teremos que trazer a cidade para a sala de aula e tornar a cidade uma sala de aula, tá? A cidade como sala de aula, retratos e tal, tá? As mudanças urbanísticas têm impactado o espaço escolar. Nesse contexto, a prática de esporte pressupõe projetos urbanísticos que sejam adequados? Não. Exige quadras de ginásio que se localizam fora da escola? Não é nesse sentido que o autor fala. Demanda locais específicos que viabilizem sua realização? Não. Pede criação de regras que atendam à reconfiguração urbana? Não. É que há modalidades não convencionais que explorem o espaço urbano. Exatamente essa, tá? Já diz no texto ali, praticamente. Vamos lá. 24. Criança não namora. É preciso dar um baixo à sexualização infantil. Aqui na imagem tem um menino, né? Aqui na imagem conta-se, né? Um menino e uma menina, né? E o menino apontando pro céu, tá? Apontando ali pro céu, pra uma estrela cadente, então, essas paradas. Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da articulação entre texto escrito e imagem para representar um casal de crianças do sexo oposto? Não, são contra a sexualização infantil. Relação inocente entre duas crianças, exatamente essa alternativa. Horário do dia inapropriado para criança? Não. A proximidade inadequada entre crianças? Não. Espaço perigoso para crianças nessa cidade? Não. Mesmo estando aqui no telhado de uma casa, não tem a ver com isso, tá? Vamos lá, questão 25. Vamos adiantar aqui. Temos menos de 20 minutos para terminar. O texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Qual passagem exemplifica linguisticamente essa crítica? Tá, vamos lá. Aqui já dá para ir direto pro texto, tá? As alternativas. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Não tem a ver com isso. O heterônimo parece estar falando da minha timeline, ó. Eita, quero marcar texto. Timeline. Opa. Aristófanes e semideuses, onde é que há gente no mundo? Exatamente, é isso aqui que faz uma crítica, né, linguisticamente, né, sobre a linguagem nas redes sociais, tá? Então, timeline e tal. Vamos lá. Questão 26. Vamos ler o comando. O texto discute algumas mudanças que surgiram com os avanços da tecnologia de comunicação e informação, fazendo uma comparação entre o telefonema e os bate-papos virtuais. Ao comparar esses dois meios de comunicação, constata-se que... Vamos lá. Um dos aspectos essenciais da mídia virtual é a centralidade da escrita, pois a tecnologia digital depende totalmente da escrita. Assim, nesta era eletrônica, não se pode mais postular como propriedade típica da escrita a relação assíncrona, caracterizada pela defasagem temporal entre produção e recepção, pois os bate-papos virtuais são síncronos, ou seja, realizados em tempo real e essencialmente escritos. Assim, se o telefonema tornou-se um dia impossível continuar postulando a copresença física dos interlocutores como característica exclusiva da oralidade, já que era possível interagir oralmente estando em espaços diversos, hoje se retira dela também a concomitância temporal. O trecho discute algumas mudanças que surgiram com os avanços das tecnologias da comunicação e informação, fazendo uma comparação entre o telefonema e os bate-papos virtuais. Ao comparar esses dois meios de comunicação, constata-se que tanto a escrita quanto a oralidade atualmente são modalidades realizadas sempre em tempo real. Esse sempre que quebra, porque não é sempre, tá? Não é sempre em tempo real. Não é sempre, porque a escrita você pode deixar uma mensagem lá e alguém vê depois, assim, 10 horas depois, 2 horas depois, então não é em tempo real, tá? Tanto o telefonema quanto o bate-papo virtual são considerados gêneros com características exclusivas da oralidade? Não. O bate-papo virtual pode ser... o bate-papo virtual é escrito, né? Ou pode ser também em áudio, mas não é marca de oralidade, tá? Não é exclusivo de oralidade. TCX está feio, tá? Enquanto o telefonema exige a presença física dos interlocutores, o bate-papo virtual não apresenta essa característica. Isso aí. É C, tá? Não. Perdão. Aqui, ó. Bate-papo virtual não apresenta essa característica. Não apresenta característica de presença física? Errado, tá? Precisa sim do interlocutor. Tanto o telefonema quanto o bate-papo virtual mudaram algumas concepções sobre a oralidade escrita.
Essa quanto ao tempo e aquela quanto ao espaço, exatamente. Aí agora sim tá certo, tá? Quase cai na pegadinha. Quase faço 39 de 40. Enquanto a conversação não mais exige que os interlocutores estejam no mesmo local, graças ao advento do telefone, os bate-papos virtuais não tem mais a escrita como essencial. Como assim? Tem sim, cara. Bate-papo é essencial na escrita. Vamos lá. 27. A Carta da Terra. Tá. Analisando a estrutura composicional do texto, percebe-se que ele se insere na esfera. Vamos ver aqui. Carta da Terra, preâmbulo. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade... Então a Carta da Terra... Tá aqui, ó. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Princípios. Aqui os princípios. Aí, vamos lá, princípios. Respeitar e cuidar da comunidade da vida, proteger e restaurar a integridade ecológica, promover a justiça social e econômica e fortalecer a democracia, a não violência e a paz. Tá, então aqui tem os princípios que devem ser seguidos, tá? Não tá dando opção de não seguir. É o caminho adiante. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida e pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. E aqui tem que ver que está escrito disponível em MMA Gov. Tá? Então Gov é o governo federal, então é institucional. Analisando a estrutura composicional do texto, percebe-se que ele se insere na esfera, aí já tem a resposta aqui, né? Institucional. Certo? Pois propõe regras de conduta para alcançar a sustentabilidade da vida na Terra. Certo? Vamos lá. Vou adiantar aqui para terminar antes das 1h. Vaca, Estrela e Boi Fubá. Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção, vamos ver. Vaca, Estrela e Boi Fubá. Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô em terra estranha. É bem triste o meu pensar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangiu de lá pra cá. Tá? Então, a letra da canção apresenta o quê? Exalta uma forma específica de dizer? Não. Utiliza-se elementos pouco usuais na língua. Isso aqui o Enem nunca vai aprovar. Poucos usuais não, porque é uma forma de falar. Então, uma linguagem que pode ser não muito comum aqui no Sudeste, né, mas no interior sim. Influencia a maneira de falar do povo brasileiro? Não. Não é por causa que eu li esse poema, essa canção, que eu fui influenciado a falar dessa forma. Discute a diversidade lexical de um dado grupo social. Opa. Integra o patrimônio linguístico do português brasileiro. Aí a pessoa fica entre a D e a E. Só que aqui não tem nenhuma discussão sobre a diversidade lexical de um dado grupo social. Tá? Aqui não está discutindo, não está falando assim, o bão do, sei lá, do Nordeste é de um grupo social, né? De um grupo social X, entendeu? E do Sul é do Y. Não, tá? Então não tem a ver com isso, né? Então elimina a D, só sobra letra E de Enem, tá? Um gabarito. 29. O decreto incide sobre a prática da leitura do Diário Oficial em todo o Brasil e pressupõe que, com o fim da versão impressa do Diário Oficial da União, o Presidente da República assinou um decreto que traz novas normas a serem seguidas nas publicações oficiais que agora estarão disponíveis apenas na versão online.
Aqui falta menos de 5 minutos, é porque eu tinha pausado o vídeo e tal, fui resolver outras coisas e voltei. Tá. União, o Presidente da República assinou um decreto que traz novas normas a serem seguidas nas publicações oficiais que agora estão disponíveis apenas na versão online. Os atos a serem divulgados devem ser encaminhados ao órgão exclusivamente por meio eletrônico. O jornal será publicado de segunda a sexta, uma vez por dia, exceto nos feriados nacionais e nos pontos facultativos da Administração Pública Federal. O decreto reforça que o Diário Oficial terá os atos com conteúdo normativo, exceto os atos de publicação exclusivamente interna que não afetam interesses de terceiros, e os atos oficiais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Tá? O decreto incide sobre a prática de leitura do Diário Oficial em todo o Brasil, pressupõe que o país dispõe de uma cultura digital consolidada. Exatamente, tá? Igual no tempo de pandemia, né, que tiveram aulas online, então pressupõe que os alunos iam ter acesso, né, mas nem todos tinham acesso à internet, tá? Então vamos lá. Realidade inventada, questão 30. Nicolau, você precisa parar de viajar, você tá muito louco, velho. Olha, uma formiguinha albina bailarina. Tá, no texto, o trecho "você é muito louco, velho" caracteriza o uso social da linguagem mais comum em jovens em situação de conversa formal. Exatamente essa alternativa, tá? 31. Vamos lá. As novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Essa nova ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, como vamos ler aqui. Hoje, críticas e frustrações dos clientes encontram um canal imediato nas redes que funcionam como amplificadores de rápido alcance. O monitoramento constante de tudo que é publicado sobre determinada marca é vital para reagir rapidamente em situações que podem ser prejudiciais à imagem corporativa. Uma possibilidade é recorrer às agências que oferecem serviços especializados de estratégias de comunicação. Com esses serviços custam caro, é comum as pequenas e médias empresas apostarem em times internos para realizar monitoramento. Os especialistas alertam: não transforme as redes sociais em um serviço de atendimento ao consumidor. Sempre que possível, tire a conversa do espaço público. Se uma reclamação surgir em sua página, responda rapidamente lamentando o ocorrido. Em seguida, peça e-mail e telefone de contato e resolva a questão diretamente com o consumidor. Esse tipo de atividade faz com que essa mesma pessoa volte à internet, mas agora para falar bem da empresa. As novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Essa nova ordem no mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, como letra A, construção de relações sociais mais responsáveis. Exatamente, tá? De forma mais responsável para ter uma empresa de sucesso. Tá? Vamos para 32. A análise dos elementos constitutivos desse texto como forma de composição, tema e estilo de linguagem permite identificá-lo como que Isaac Newton nasceu no dia tal, né, 4 de janeiro de 1643, cidade de Lincolnshire, Inglaterra. Filho de fazendeiro, cientista físico e matemático, nunca conheceu seu pai, morto 3 meses antes de o filho nascer. Estudou na escola tal, né, de King's School, onde era um aluno mediano. Entretanto, depois de uma briga com um colega de classe, começou a se esforçar mais nos estudos. Passou então a ser um dos melhores alunos da escola. O sucesso nos levou nos estudos, né? Levou Isaac Newton a entrar na faculdade de Trinity, em Cambridge, onde auxiliava outros alunos, né? em troca de uma bolsa de estudos paga pela faculdade, tá? Então até aí dá pra perceber que fala sobre a biografia do Isaac Newton, tá? Análise permite identificá-lo como que? Didático? Não. Jornalístico? Também não. Científico? Não. Ensaístico? Também não. Biográfico? Exatamente, tá? Pois narra a trajetória da vida de Isaac Newton. Vamos lá. Nesse texto, a função metalinguística tem um papel fundamental, pois revela que o direito de um migrante ser tratado como refugiado no Brasil depende do... Vamos lá. Resgate de um barco com 25 imigrantes africanos na costa do Maranhão, reacendeu a discussão sobre o quanto o Brasil estaria cada vez mais atraindo pessoas de outros países em busca de refúgio ou de melhores condições de vida. O país recebeu 33.866 pedidos de refúgio de imigrantes no ano de 2017, segundo o relatório recente do Comitê Nacional para os Refugiados CONARE, do Ministério da Justiça. A definição clássica de refugiado é o imigrante que sofre de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. No entanto, aqui no Agência da ONU para Refugiados já tem um entendimento ampliado do que pode configurar um refugiado, incorporando também as características de uma crise humanitária, fome generalizada, ausência de acesso a medicamentos e serviços básicos e perda de renda. Tá? Então, pois revela que o direito de um imigrante ser tratado como refugiado no Brasil depende do quê? Número de pedidos de refúgio já registrados no relatório do CONARE? Não. Tá? Não é só isso que define o que é ser refugiado, tá?
tá? Compreensão que o Ministério da Justiça tem da palavra refugiado, exatamente isso, tá? Então vamos lá. Aqui. Carlos Novaes, um menino sem imaginação. Aqui tem uma TV que representa o menino, tá? E nela tá vazio, certo? Então essa é a interpretação. Vamos lá. O gênero capa do livro tem, entre outros, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se que seu criador teve como propósito, então vamos julgar o livro pela capa, criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Exatamente isso. Letra A. Vamos pular para o próximo. 35. As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza A. A representação de trabalhadores do campo. Não, aqui tem uma mãe e uma criança, mas não tem nada a ver com trabalhadores em campo. B. As retas em detrimento dos círculos. Não, aqui tem círculos e também tem retos, tá? Então não tem nenhum em detrimento do outro. C. Os padrões tradicionais nacionalistas. Não. D. A representação por formas geométricas. Exatamente, tá? Porque aqui tem retângulos, círculos, né? Entre outras coisas, tá? Os padrões e objetos mecânicos também não. Tá, vamos lá. Captcha, herói ou vilão? Todas as pessoas que já utilizaram a web para a realização de tarefas, como criar um perfil em uma rede social, fazer um cadastro no sistema de comércio eletrônico ou em um portal de notícias, entre tantas outras, já se depararam com Captcha. Esse teste apresenta-se como um conjunto de caracteres que apresentam imagens distorcidas conforme a figura 1 e que as pessoas precisam decifrar e digitar no campo de formulário. Elas precisam realizar essa tarefa para provar que são seres humanos e não robôs. O uso de Captcha com esse objetivo presume, portanto, que qualquer ser humano, mas nenhum robô, seria capaz de executar a tarefa proposta. Para as empresas que utilizam Captcha, ele é o herói que tem a permissão de diferenciar pessoas de robôs. Para as pessoas que precisam passar pelo teste de Captcha para executarem suas tarefas, certamente ele é um vilão. Em muitos casos, quando tentam passar pelos testes, vêm-se obrigados a repetir diversas vezes até conseguirem acertar. Além de problemas com a falta de segurança e da experiência ruim para a maioria das pessoas, outro fator negativo para o Captcha são as suas barreiras de acessibilidade. Isso representa um grande problema, principalmente para as pessoas que são cegas, têm baixa visão e dificuldade de aprendizagem, como a dislexia, as quais podem ficar impedidas de realizar importantes tarefas na web. Os efeitos causados pelo surgimento das novas tecnologias podem contribuir positivo ou negativamente para a sociedade. De acordo com o texto da ferramenta Captcha, faz impacto social porque disputa acesso dos usuários a ambientes virtuais. Exatamente essa alternativa, letra A. Vamos para a próxima. 36, 37. Como a solidão pode comprometer a saúde. Nessa reportagem, a referência à pesquisa é acionada como uma pesquisa argumentativa para o quê? Vamos lá. Segundo estudos solitários, tem risco 39% maior de apresentar sintomas mais intensos de um resfriado. Ter muitos amigos nas redes sociais não diminui o risco. Você se sente sozinho? Uma nova pesquisa publicada na revista Health Psychology sugere que seu nível de solidão pode impactar diretamente na gravidade e na resposta do organismo a uma doença. Para o atual estudo, os pesquisadores avaliaram níveis de solidão de 159 pessoas entre 18 e 55 anos, além da quantidade de amigos que elas tinham nas redes sociais. Depois, os voluntários receberam por via nasal doses iguais de vírus de resfriado comum. Eles então ficaram isolados por 5 dias em um hotel para que os sintomas manifestados fossem avaliados pelos especialistas. Todas as pessoas que participaram do estudo tiveram a mesma chance de ficar doentes, mas aquelas que relataram sentir-se mais solitárias e manifestaram sintomas de resfriado, como dor de garganta, espirro e coriza, mais graves do que os que não se sentiam sozinhas. Segundo os resultados, os participantes solitários apresentaram uma probabilidade de 39% maior de sintomas mais agudos. Nessa reportagem, a referência à pesquisa é relacionada com uma estratégia argumentativa para o quê? Promover o estudo sobre as consequências da solidão? Não. Questionar o número de participantes envolvidos nos estudos? Não. Demonstrar a opinião de cientistas sobre as reações do vírus? Não. Comparar os impactos da solidão entre solitários e não solitários? Poderia ficar nessa dúvida, mas não. Embasar o debate sobre os riscos da solidão para a saúde humana? Exatamente isso. Letra E. Vamos para a questão 38. Temos exatos 2 minutos aqui. A ação coloca baleia encalhada às margens do rio Sena, tá? Essa notícia tem sua relevância informativa estabelecida ao apresentar um fato inesperado relativo ao... Aqui vamos direto ao ponto. Aqui, ó, embora parecesse um animal muito real, tudo não passava de uma instalação artística, tá? Instalação artística criada pelo coletivo belga Capitão Boomer. A escultura gigante media 17 metros e simulava o cheiro de uma baleia morta com todos os seus detalhes, incluindo o sangue. O projeto foi desenvolvido para aumentar a conscientização sobre o impacto provocado pelos seres humanos no meio ambiente em todas as espécies, incluindo as baleias, tá? Incluindo as baleias. Então vamos aqui. Essa notícia tem uma
tem sua relevância informativa estabelecida ao expressar um fato inesperado relativo ao excesso de comentários nas redes sociais sobre valores ecológicos e meio ambiente? Não. A presença de um animal marinho encalhado em decomposição no centro de Paris? Poderia ser essa, mas não é. Tá? Não falo sobre isso. Não é relativo a isso, tá? O fato inesperado. O uso de uma instalação artística realista como instrumento de denúncia social, exatamente essa alternativa, tá? Vamos lá, 39. Participação feminina em projetos submetidos à FANESP, projetos submetidos por gênero e participação feminina, 2016, tá? Texto 2. As ações meninas internacionais no dia da TIC são comemoradas todos os anos no mundo todo. O evento tem como objetivo criar um ambiente global que capacita e incentiva as mulheres jovens a considerar a área crescente de TIC, tecnologia de informação e comunicação, permitindo que tanto as profissionais quanto as empresas de tecnologia colham os benefícios de uma maior participação feminina nesse setor. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, UIT, atualmente existem cerca de 260 milhões de usuárias da internet a menos na comparação com os homens conectados. E para reverter esse cenário, o evento busca proporcionar atividades de capacitação, além de discutir assuntos factuais sobre o mercado de trabalho. Em ambos os textos, constata-se que a participação das mulheres nas diferentes áreas do conhecimento, vamos lá, apresenta taxas de crescimento significativo em relação a dos homens? Não, porque no segundo texto fala que diminuiu, né, em relação aos homens, né, no cenário, né? Superou a produção masculina na construção de projetos ao longo dos anos? Poderia ser, mas não é essa. Vem sendo estimulada por meio de ações educativas em diferentes setores? Pode ser. Essa aqui, tá? Tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, seja pelo incentivo de organizações? Pode ser essa. Dobrou em relação a atuações de pesquisadores de outro gênero no intervalo de 16 anos? Não. Tá, então vamos ver aqui, vamos analisar. Vem sendo estimulado por meio de ações educativas em diferentes setores? Ou tem se transformado pela iniciativa feminina, seja pelo incentivo de organizações? É a letra D. Por quê? Porque permite que tanto os profissionais quanto as empresas de tecnologia colham os benefícios de uma maior participação feminina nesse setor. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, atualmente existem cerca de 260 milhões de usuários na internet a menos em comparação com os homens conectados. E para reverter esse cenário, o evento busca proporcionar atividades de capacitação, discutir assuntos factuais do mercado de trabalho. Então está tendo um incentivo das organizações em aumentar o número de mulheres, tá? Então é letra D de dado, tá? Então você poderia ficar entre essas duas aí. 39, vamos para 40, vamos rushar! No texto predomina a função poética da linguagem, pois ele registra uma visão imaginária e circularizada de mundo, construída por meio do trabalho estético de linguagem. A função conativa também contribui para esse trabalho na medida em que um enunciador procura o quê? Vamos ver. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua, beijadas antes de ser enviadas, sopradas e respiradas, o esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como uma pálpebra. Não a cola isenta, neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe ou contágio, porque a saliva acalma o machucado, as cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Tá, então aqui tá tendo o quê? A opinião, né? A opinião pessoal do autor. Então, você já percebendo isso, já consegue matar essa questão, tá? A função conativa também contribui para esse trabalho à medida em que o enunciador procura o quê? Influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor por meio de opiniões pessoais. Exatamente isso, tá? Letra A. Já achamos aqui o gabarito, então não precisa nem ler as outras, tá? Que eu tô atrasado aqui. 41. Leito de folhas verdes. Na perspectiva do romantismo, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela o quê? Brilha a lua no céu, brilham estrelas. Correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico inspira-se. Um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper da alva, um só giro do sol não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espera ainda doce raio do sol que me dê vida. Tá? Então tá tendo uma comparação assim com a natureza, né? Então tem uma emoção. É um texto emotivo. E tem a natureza, né?
que é algo do romantismo também, tá? Então, pelo que? Reprodução de estereótipos sociais e de gênero também tem, mas não é isso, né, a concepção expressa exatamente, né? Presença de traços marcadores de nacionalidade, tinham nacionalidade nesses poemas, mas não é por causa disso. Sublimação do desejo por meio da espiritualização, não. Correlação feita entre os estados emocionais e natureza, sim, exatamente esse. Mudança de paradigmas relacionadas à sensibilidade, não. Vamos lá. 42. Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que as penalidades previstas para o esporte indicam o quê? A Associação Internacional das Federações de Atletismo, IAAF, aprovou o aumento da suspensão de 2 para 4 anos em casos de atletas flagrados por doping, em sincronia com o próximo Código Mundial Antidoping, a Agência Mundial de Doping, WADA. A nova punição entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Até lá, a penalidade continua sendo de 2 anos, tá? Então vamos lá. Considera-se que as penalidades previstas para esporte indicam incentivo às novas formas de doping por parte dos atletas? Não, pelo contrário, está desincentivando, né? Descaso com a performance esportiva das várias modalidades do atletismo? Não, pelo contrário, não está fazendo descaso, está se importando, né? Uso favorável dos produtos da indústria farmacêutica nos torneios oficiais de atletismo? Não, pelo contrário, não está favorecendo isso. Procedimento prejudicial para a credibilidade e humanidade do fair play nos esportes? Não, está ajudando. Aumento na utilização do doping para melhora na performance dos atletas? Exatamente isso, tá? Então foi com esse aumento que preocupou, né, a Associação Internacional das Federações de Atletismo e acabou aumentando a pena para desincentivar, né, os atletas a utilizarem doping, né, trapaças. Tá. A letra da canção Fico Assim Sem Você, que circulava em meios populares, vinculada pela grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito de ouvir o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar essa música revela o quê? Texto 1. A dupla Claudinho Bochecha foi formada por 2 amigos de infância que eram vizinhos da comunidade do Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística no início dos anos 90, cantando em bailes funk de São Gonçalo. E fizeram muito sucesso com a música Fico Assim Sem Você em 2002. Bochecha trabalhou por um bom tempo como office boy e Claudinho atuou como peão de obras e vendedor ambulante. Texto 2. Ouvi a canção Fico Assim Sem Você no rádio e me apaixonei instantaneamente. Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música para perto de mim e então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. A canção caiu como uma luva no repertório do disco e eu contava as horas para poder gravá-la. Tá, o novo público passou a conhecer e apreciar essa música revela o quê? Letra A. Legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade? Não. Admiração pelas composições musicais realizadas por sujeitos com pouca formação acadêmica? Não. Necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios na periferia? Não. Eles eram da periferia, mas não tem a ver com isso. Portanto, simplesmente comunicação de massa na formação da música brasileira? Não. Poderia ser, mas não tem a ver com isso. Opa. Quase Função que a indústria fonográfica ocupa em resgatar música de periferia? Não. É a B. Tá? Não. Opa, quase erro, cara. Não é B. É a A. Legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela específica da sociedade. Que eles eram o quê? Eles eram um era office boy e o outro vendedor ambulante, né? Então eles eram de uma parcela pequena da sociedade, certo? Então tem a ver com a letra A, só que a D poderia ser também, tá? Então tenho nessa questão até marquei aqui que era meio defasada, né? Poderia ter 2 respostas. Vamos lá. 43 e 44. Com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens do texto 1, 2 e 3, né? Esqueci de botar ali. Tá, vamos lá. Texto 3. Analisemos o conceito de saúde formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986.
também conhecido como conceito ampliado de saúde, foi fruto de intensa mobilização que se estabeleceu em diversos países da América Latina. Como resposta às crises dos sistemas públicos de saúde, recordemos seu enunciado. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Tá? E aqui tem a parte falando aqui, Batistella, blá blá blá, aqui ó, Batistella C, abordagem contemporânea do conceito de saúde. Vamos lá. Aqui tem um coração fazendo um exercício físico, né, com duas anilhas aqui, né. Então aqui tem a ver com exercício físico, esporte, saúde, né, tal, vamos lá. Com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens do texto 1 e 2, né, e 3 convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde, não, específico. Porque aqui faz analogia à saúde com o esporte aqui, né, levantamento de peso, né, academia, né, etc. Critica a relação entre a prática de exercício e a saúde, não está criticando isso. Coadunam-se com conceito de saúde contido na conferência, também não. Exemplificam a conquista do estado de saúde em um sentido amplo? Não. Reproduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. Exatamente. Tá? Então vamos lá. E a questão 45, a última, graças a Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Seu nome define seu destino, será? Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em... Tá, então vocábulo nome. Então vamos ver qual pronome retoma o vocábulo nome. Tá, vamos lá. O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social, e por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você que constrói a sua identidade. Existe o processo de elaboração, em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele, tá? Então vamos lá. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em seu nome define seu destino? Não. Não. É você quem constrói a sua identidade? Também não. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome? Não, esse que aqui está dando referência ao processo, tá? Esse aqui está se referindo ao processo, então não tem a ver com o nome. Aqui ó, está se referindo ao processo. Você toma posse do que lhe foi dado? Não, tá? Lhe foi dado, né? Está se referindo a... O lhe está se referindo a outra coisa. Não fique brigando com ele. O ele aqui está se referindo ao quê? O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. O ele está fazendo referência exatamente ao nome. Ele quem? O nome. Interessante. Aqui ó, o nome. E é exatamente isso que a gente quer, tá? O que se refere ao nome. Então, letra E é o gabarito da 45. Então, é isso aí, família. Esse aqui é o gabarito das 45 questões de linguagem do Enem 2020, tá bom? Então, vem comigo, vem ser feliz, vem gabaritar o Enem comigo e bora passar no curso aí. É nóis!